Os Diamantes Fatídicos. Capítulo 1, Parte B. 3 anos depois. Livro 2. Os encontros espirituais na residência da família Albuquerque, embora destituídos de caráter coletivo, terminaram por atrair pequenos grupos de amigos sensibilizados pela mediunidade de Dona Evangelina e, ao mesmo tempo, pelo tema excelente que é o Espiritismo. Muito bem explicado pelo Dr. Henrique, seria inevitável que mais cedo ou mais tarde despertasse a atenção de conhecidos e estudiosos da psique humana e das possibilidades de sobrevivência do espírito ao túmulo. Questão sempre debatida e ansiosamente buscada em razão das implicações morais, espirituais, sociais que resultam desse conhecimento. Entre os afeiçoados que se encontravam por ocasião dos estudos semanais e deles participavam, destacava-se o sacerdote católico João Pedro da Almeida, jovem de aproximadamente 30 anos, portador de brilhante inteligência, poliglota e grande conhecedor da história, que procurava viver a doutrina que abraçava com o respeito e a fidelidade que lhe eram possíveis. Em realidade, não se sentia a muito gosto na carreira elegida. Digamos melhor, que sua genitora lhe impusera desde a infância, porquanto não era portador da vocação religiosa exigível, mas da qual não pudera fugir. Nascera na cidade de Penacova, nas terras de Portugal continental, encantadora cidade cercada de montanhas luxuriantes, em razão de encontrar-se no fundo de um vale, era conhecida como Penacova, e cortada pelo rio Mondego na sua marcha sinuosa na direção do mar, passando por Coimbra. Nessa cidade vivera a infância assinalada pelas necessidades que tomara conta do seu lar desde quando ocorrera a desencarnação do genitor, modesto agricultor que deixara apenas uma pequena casa e limitada gleba, da qual a viúva diligentemente cuidava, dali arrancando os parcos recursos para a própria e a manutenção do filho. Mulher decidida e católica fervorosa, dedicara a existência e os cuidados de João Pedro a Nossa Senhora de Fátima, de quem se fizera devota, a ponto de viajar a pé em cada mês de maio e de outubro, todos os anos para visitar-lhe o santuário, conforme era e ainda é habitual no país, quando se pagam promessas ou simplesmente se reserva dedicação ao culto de amor, de gratidão e de fé. Além da devoção à igreja, Dona Efigênia sabia que na impossibilidade de proporcionar cuidadosa educação ao filho, por falta de recursos econômicos, essa seria adquirida amplamente no seminário e na vida religiosa, o que de certo modo tinha razão, conforme os padrões locais. O jovem João Pedro, dessa maneira, foi estudar no seminário de Lisboa, sob rigorosas exigências dos seus mestres, revelando excelente disposição para o sacerdócio, explicitando sempre o fervoroso desejo de trabalhar na África após sua ordenação. Nele permaneciam as ideias de cristianização dos povos africanos, em que tanto se empenharam no passado os jesuítas portugueses, sendo então encaminhado a um pequeno e discreto mosteiro dedicado a São Francisco, na cidade de V, na África do Sul, onde então residia. Em recanto arborizado e próximo ao sonolento rio Vaal, que se encarregava de irrigar as margens sempre frescas e verdejantes, erguia-se o convento dedicado ao Trovatore de Dio, cuja vida ainda encanta a humanidade pela doçura, humildade e amor, caracterizando-lhe os valores morais indispensáveis para seguir Jesus com integral doação, sustentando a decadente igreja do seu tempo.
Sob a bondosa paternidade de um sacerdote escocês, Dom Paul Newton, simples de coração e poeta sonhador, que acreditava no ser humano e também amava a natureza, assim como as criaturas nela existentes, o padre João Pedro se encarregava do pastoreio dos fiéis católicos de língua portuguesa que residiam na cidade, desincumbindo-se do ministério com seriedade e bonomia. Na sua condição de homem culto, ministrava também aulas no colégio para os descendentes dos seus patrícios, destacando-se pela honradez com que se comportava na comunidade, bem como pelo seu exemplo de bondade e de compreensão para com as misérias humanas, fosse no confessionário, onde defrontava as tragédias do cotidiano, fosse nas lutas externas da vida social. Simpático e excelente conversador, terminadas as reuniões em que se apresentavam os benfeitores espirituais, dialogava com a família e outros poucos participantes, apresentando as suas opiniões a respeito das comunicações mediúnicas que o fascinavam. Foi numa destas oportunidades em que a genitora desencarnada se fez identificar à sociedade, inclusive se referindo a um dos dedos que tivera amputado na lavoura e que ele cedeu emocional e culturalmente ao fenômeno. Meu filho, dissera a mãezinha feliz, vejo hoje e constato a realidade, acompanhando-a, vivenciando-a com outras possibilidades que me foram escassas durante a romagem terrestre. Na minha condição de mulher simplória, não dispunha de recursos intelectuais nem financeiros para educá-lo e fazê-lo feliz, conforme eu desejava. Não tendo alternativa, conforme lhe narrei muitas vezes, enquanto estava no mundo físico, a minha não foi uma decisão impensada ao encaminhá-lo ao seminário, mas resultado da melhor e mais profunda reflexão de que não me arrependo. Pelo contrário, constato a excelência da atitude que o vem poupando das ilusões fascinantes do mundo e das suas loucuras, mantendo-o equilibrado e digno do ministério que executa com elevação e sacrifício. Depois de alguns poucos segundos de silêncio, prosseguiu. Compreendo as suas lutas de homem frágil e as dificuldades íntimas que o afligem ante os compromissos da castidade e do celibato que na terra eu não sabia discernir ou sequer entender. Em verdade, trata-se de um grande esforço manter-se digno do compromisso, tendo em vista os apelos externos do mundo e as necessidades internas do ser, especialmente para quem pretende ser fiel, vivendo conforme ensina aos demais, respeitando os votos firmados. Tenho certeza, porém, meu filho, que o Senhor Jesus vem nos auxiliando de modo que a sua existência transcorra de maneira coerente com a sua opção. Sempre oro a Ele, suplicando-lhe que o abençoe, aformoseando-o cada vez mais, de maneira que não tropece nas facilidades que o desafiam a cada momento, nem se corrompa, como é comum, mantendo duas formas de conduta, a que todos veem e aquela que ninguém acompanha, mas que desacredita interiormente aquele que assim se conduz. Velo, portanto, por você com esse carinho que a morte não extinguiu e jamais consumirá. Hoje me sinto ao lado de seu pai, a quem encontrei, ou melhor dizendo, que me recebeu no portal da imortalidade e me auxiliou a vencer os primeiros tempos de adaptação ao lar, que um dia o receberá também, reconstruindo a nossa família. Acompanhando-o, tenho vindo até aqui, onde descubro um mundo inteiramente novo, especialmente sob o beneplácito do Monsenhor Alves da Cunha, nosso venerando pastor, que rompeu com a tradição e a ignorância ancestrais, auxiliando as vidas
a encontrar o porto seguro da paz e a vivência elevada dos seus deveres iluminativos. Sempre que possível, retornarei, volvendo a comunicar-me com você, meu filho, e com os devotados amigos deste círculo de orações e de estudos espirituais, no qual todos aurimos inspiração e força para darmos prosseguimento aos compromissos que assumimos perante a consciência divina. Não podendo nem devendo prolongar-me por mais tempo, rogo a Deus que o abençoe sempre, o que também faço emocionadamente, envolvendo todos os amigos em vibrações de saúde e de paz. Quando o espírito silenciou, o padre João Pedro tinha os olhos úmidos pelas lágrimas e o coração túmido de felicidade. Era assim a nobre mulher que o amava. Tudo confirmava sua identidade. A voz, a maneira delicada e decidida de ser, havendo variação na forma de expressar-se, agora mais perfeita, o que era compreensível, tendo-se em vista os vários anos que transcorreram desde a sua desencarnação, em cujo período pudera readquirir o conhecimento intelectual que estivera bloqueado na última existência ou adquirido em sua nova realidade. Após encerrada a atividade, ele dera o seu depoimento, rico de emoção e de certeza, parabenizando a médium discreta, ao mesmo tempo responsável pelo mandado que se sentia instrumento fidedigno, credora de todo respeito. Ao serem realizados os comentários acerca da mensagem, referiu o beneficiado que, sem dúvida, a questão apresentada, castidade e divórcio, era-lhe muito penosa, considerando-se a juventude e as forças orgânicas que lhe exigiam imenso controle e mesmo sacrifícios por meio de disciplinas morais austeras que se aplicava, inspirado nas orientações da própria Igreja. Não é possível que, no atual estágio da cultura e da civilização, condutas medievais castradoras permaneçam dirigindo destinos, baseadas em dados falsos, manipulados por pessoas atormentadas de ontem, que, desconhecendo as funções sexuais, consideravam-nas imundas e portadoras de indução ao pecado, ao crime, ao desvio da exigência religiosa, dando lugar a comportamentos esdrúxulos e perniciosos. O ser humano nasceu para amar e exercer a sua sexualidade de maneira plena, dentro dos princípios da ética, da moral e da vida social, desempenhando as suas funções com nobreza e elevação. O sexo tem função primacial, qual a de procriar. No entanto, reveste-se de finalidades emocionais de grande significado pelos hormônios de que se constitui, fomentando sentimentos que desencadeia quando acionado pelo seu conveniente direcionamento. Ninguém pode bloquear a natureza humana sem sofrer-lhe consequências imprevisíveis, especialmente nas áreas da emoção e do pensamento, das funções orgânicas e da conduta. O denominado pecado está sempre na mente daquele que o comete, e não no ato em si mesmo, porquanto pessoas a que se mantêm puras apenas no exterior, vivenciando experiências perturbadoras no mundo íntimo, que terminam por desequilibrar o sistema nervoso e o direcionamento mental. As cavilosas proibições religiosas, derivadas da prepotência de antigos mandatários humanos que se encarregaram de punir a sociedade pelo crime de aspirar pela felicidade de que eles, por uma ou outra razão, portadores de tormentos masoquistas, não podiam usufruir, tiveram a preocupação de apenas proibir, castigar, perseguir, quando deveriam haver-se dedicado a orientar, esclarecer, conduzir, amar e deixar ao arbítrio de cada a melhor maneira de direcionar a existência,
respeitando as leis que vigem em toda parte. Lentamente, porque aberrantes e agressivas à liberdade de consciência e de movimento, de cidadania e de comportamento, vão ruindo vergonhosamente essas infelizes orientações e exigências, ficando escombros onde antes predominavam o orgulho e a soberba, e ainda tentam prevalecer, sem qualquer sustentação moral que os vitalize. Os seres humanos avançam pelas trilhas da liberdade, voando no rumo da responsabilidade e do respeito pelos deveres que assinalam a vida em todos os seus aspectos. Compreensível, portanto, que os comentários daquela noite se detivessem no escabroso ato de proibição da função nobre do sexo. Grande conhecedor do tema, o Dr. Albuquerque utilizou-se da feliz ocasião para elucidar a respeito da decisão que tomara, quando ainda se encontrava em Angola como sacerdote, e optara pelo matrimônio ao invés de prosseguir sob o açodar da paixão tormentosa e o fingimento de que se tratava de uma pessoa incólume à função sexual ou superior às demais criaturas, como fazem crer alguns psicopatas que se refugiam nas religiões, ocultando seus tormentos íntimos ou tentando fazê-lo, dando impressão de serem predestinados, superiores aos biótipos comuns. Desse modo, considerou com segurança e bom discernimento. A questão sexual no clero é tão grave quanto em qualquer outro grupo social. Nesse, em razão da proibição e da lavagem cerebral a que são submetidos os seminaristas e o sacerdote por toda a vida, induzindo-os a comportamentos imorais sob disfarces não compatíveis com a verdadeira dignidade. Toda imposição arbitrária fere de morte os sentimentos humanos, especialmente por sermos todos muito diferentes uns dos outros, seja sob o ponto de vista fisiológico, seja do ponto de vista emocional e psíquico. Houvesse liberdade de opção e certamente seria outra conduta geral, porque cada qual elegeria aquela que lhe fosse mais compatível com as próprias existências. Não faltariam inumeráveis candidatos à preservação da sua castidade e, por extensão, do celibato, mantendo-se respeitados perante si mesmos e o rebanho ao qual se dedicassem. São muitos os clérigos que se mantêm celibatários, não porém castos, o que é vergonhoso e indesculpável. Foi assim pensando e conhecendo os meus valores morais e emocionais, positivos e negativos, repito, que optei pelo matrimônio ao invés de continuar aparentando comportamentos incompatíveis com a minha consciência, conforme verificava diariamente entre os colegas de sacerdócio. Elegi consorciar-me, desligando-me dos votos, não porém da Igreja, que se resolveu por expulsar-me dos seus quadros, embora fosse eu quem lhe solicitasse o desligamento, excomungando-me quando preserva incontáveis membros que a si mesmos se condenam, embora se mantendo nos quadros da fé que dizem esposar, desconsiderando-os com pusilanimidade. Não me arrependo por havê-lo feito, antes agradeço aos bons fados que me inspiraram e me encorajaram na decisão. Aqueles que se acomodam com a falsa posição de segurança que advém da religião se submetem vergonhosamente às exigências descabidas, receando enfrentar o mundo e as torpezas conforme fomos acostumados a acreditar, supondo que não terão como sobreviver fora dos seus quadros. Ademais, pela perseguição descabida que sofrem aqueles que resolvem pelas nobres atitudes de liberdade. Confesso que não encontrei perdição alguma no século que não houvesse conhecido na intimidade da sacristia, do seminário, da convivência entre amigos e colegas,
porque os problemas são da criatura humana e nunca desta ou daquela situação, circunstância ou lugar. Os comentários prosseguiram, ricos na temática fascinante, considerando-se a revolução que se vem operando no campo das ideias e da conduta humana, especialmente naquela que se refere à indissolubilidade do casamento, dos relacionamentos interpessoais e sociais, convidando à compreensão do crescimento da ciência e da tecnologia de ponta, que hoje penetraram nos mais secretos escaninhos dos antigos mistérios que foram desmascarados. Porque também estivesse presente na oportunidade o padre Manuel Cerqueira da Silva, trazido pelo jovem de Penacova, a fim de conhecer o Espiritismo, em tudo contrário ao que estava informado ante as considerações que abordavam o tema capital da castidade e do celibato, não se conteve e muito emocionado expôs. Por incrível que pareça, foi no seminário que teve lugar a minha iniciação sexual, na convivência com aqueles que me deveriam ensinar disciplina e continência. Silenciou por um momento, em razão da delicadeza do tema, logo prosseguindo. Depois de ordenar-me padre, habituado a práticas heterodoxas que não me pude manter em regime de abstinência por muito tempo, terminando por vincular-me a uma das frequentadoras da igreja que me seduziu em pleno confessionário. Infelizmente, não tive recursos morais para negar-me ao seu assédio, tendo em vista os estímulos que também lhe concedi. Vivemos uma relação oculta, tumultuada, insegura, hipócrita, quando poderíamos viver normalmente, dando campo aos nossos sentimentos de construção da família que anelamos, sem o medo das punições com que somos ameaçados. Tenho pensado insistentemente e sido pressionado por ela, que me ameaça abandonar caso não me disponha a regularizar a nossa situação. No entanto, objeto sempre perguntando-lhe de qual forma iríamos viver, já que não disponho de uma profissão que me conceda renda suficiente para manter o lar. Esta é a arma que se utilizam os denominados superiores eclesiásticos, arrematou o Dr. Albuquerque, para manter engastulados nos compromissos abraçados aqueles que lhe tombaram nas armadilhas bem urdidas. Receando também que a constituição de uma família afete a estabilidade do clero, em razão das leis do trabalho que exigem a concessão de direitos aos sobreviventes de alguém vinculado a qualquer labor, quais os de prosseguirem recebendo os benefícios que usufruíam. Surge o problema da herança e das demais conquistas alcançadas pelas classes que lutam em favor da sociedade. Acredito ao mesmo, aduziu o padre João Pedro, pensando que na defesa da tese absurda estejam em jogo interesses mesquinhos que em torno de haveres e bens outros que teriam de passar aos descendentes dos sacerdotes após a sua morte. E não a Igreja, como sempre ocorre. O patrimônio da Santa Sé é intocável, e por ele afadigam-se e aplicam-se em favor da sua manipulação grupos de executivos inclementes, que nada têm a ver com a doutrina religiosa. Os interesses em negócios internacionais têm gerado aumento da fortuna em empresas que são patrocinadas com o dinheiro recolhido em toda a parte do mundo e que deveria ser utilizado para obras de beneficência, de caridade, de amor, conforme a determinação do mestre Galileu. Longe disso, retrucou o padre Manuel. O que se vê é a sede insaciável de mais poder e de maior ganância, enquanto morrem esfaimados os enfermos aos milhões, os filhos do Calvário, espiando a abundância que não se transforma sequer em migalhas
para diminuir-lhes a necessidade cruel que os verga e aniquila os seus corpos. Estão mais próximos, porém, completou o anfitrião, os novos dias da humanidade, quando as construções que não foram edificadas pelo Pai ruirão, porque não se apoiam na rocha da verdade, mas se encontram fincadas nas areias movediças dos poderes temporais, sediços e traiçoeiros. Nesse porvir, ainda não muito próximo, no entanto, que se anuncia promissor, uma mentalidade mais consentânea com o pensamento de Jesus Cristo se esprairá como uma claridade solar por toda a terra, e os templos materiais de ostentação e de crueldade sossobrarão deles, não restando pedra sobre pedra. Agora, passemos à sala para um pequeno lanche e saibam do prazer que todos nos proporcionaram com suas presenças e os comentários saudáveis dos que participaram das nossas considerações.